Uma oração para desenvolveres a tua fé e para imitares a fé de Elias. Neste exemplo nós vamos estar a imitar a fé de Elias e nós vamos, antes de começar, orar um Pai Nosso para preparar a nossa mente, o nosso coração e o nosso espaço para estudarmos a história de Elias. E vamos então orar um Pai Nosso. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem foi Elias? Nós vamos começar a leitura sobre Elias e vamos então responder a essa pergunta. Ele defendeu a adoração pura. E nós temos vindo a ver que, ainda não estou a ler, mas Deus sempre teve, de certa forma, o cuidado de nos abençoar com algo puro. E porquê que é tão importante termos algo puro vindo de Deus? Porque algo que é puro permite algo puro, ou seja, a verdade, ela permite de comparar qualquer coisa exterior com ela. É como se a verdade fosse uma medida de uma medida certa com a qual tu pudesses medir qualquer coisa e, de certa forma, fazer com que tudo que não é certo ou justo ser eliminado. E Deus sempre teve essa adoração pura, ou a proteção dela, ou a expansão dela, ou partilha dessa adoração pura. Ele sempre a confiou a pessoas fiéis a ele, e faz sentido. Imagina que tu tens um cofre com diamantes. Se um dia tu tens que transferir esses diamantes para outro cofre, tu vais, de certa forma, confiar esses diamantes a quem tu confias, certo? Da mesma forma, algo que tem tanto valor para nós, Deus também confiou o transporte dessa adoração pura, a partilha dessa adoração pura, confiou a pessoas de confiança, a pessoas que ele viu que são de confiança. Então, se Deus confia nessas pessoas, não iríamos nós confiar no exemplo que podemos aprender dessas pessoas? Tipo, Deus confia e nós não iríamos confiar? É como tu, por exemplo, Deus, por exemplo, imagina, tu conseguiste, tu já transferiste esses diamantes por meio dessas pessoas que tu confiaste e tu viste que deu certo. Ninguém roubou, ninguém fez com que tu perdesses a tua mercadoria. E agora tu, de certa forma, alguém viria também com a mesma situação para resolver e vinha-te pedir conselhos.
quem é que essa pessoa poderia usar para transportar os diamantes dela. E tu irias dizer a essa pessoa: olha, tens aqui estas 3 pessoas porque elas transportaram os meus e não houve perdas, não houve roubos, tu podes confiar nelas, e eles já fizeram isso por mim. E essa pessoa te dizer: não confio, não quero essas pessoas, não confio nelas. Tipo, tu ficas assim, sério? Não vais mesmo confiar em quem já realizou o trabalho, em quem já demonstrou que é uma pessoa correta, que não te vai roubar, não vai fazer com que tu percas os teus diamantes. E pode parecer um pouco, de certa forma, impressionante, mas a verdade é que há pessoas que se recusam a ler sobre profetas, a estudar pessoas bíblicas, personagens bíblicas, em quem Deus plenamente confiou. E essas pessoas recusam-se a serem ensinadas por elas. Essas pessoas recusam-se a aprender delas. Quando Deus, Ele mesmo, confiou nelas plenamente. Quem é humilde vai certamente aprender destas personagens, destas pessoas em quem Deus confiou. Para mim é simples. Se Deus confiou nesta pessoa, então Deus, melhor do que ninguém, conhece esta pessoa. Provavelmente testou esta pessoa, provavelmente favoreceu esta pessoa, porque esta pessoa foi fiel a Ele. Agora, não iria eu aprender dessa pessoa também? Bem, eu acho que a resposta é simples. E se tu ainda estás aqui, é porque tu também desejas aprender de Elias. E nós vamos então ler quem foi Elias e o que é que ele fez e como podemos, e o que podemos aprender dele. Ele defendeu a adoração pura. Elias observava a multidão que subia quase se arrastando pelas encostas do Monte Carmelo, mesmo na fraca luz do amanhecer. Era fácil ver como a pobreza e a necessidade afligiam aquelas pessoas. Elas sentiam na pele os efeitos de 3 anos e meio de seca. No meio delas, andando de maneira arrogante, estavam os 450 profetas de Baal, cheios de orgulho. Caramba! 450 profetas! Caramba! Ou seja, quando há tanto profeta assim, quer dizer que a visão ela não é totalmente clara, certo? Porque quando a visão é clara, quando a comunicação é sem falhas, chega um profeta. Deus teve um profeta para cada fase e cada época. Ou seja, ter já num contexto 450 profetas, já para muitos o número pode surpreender, mas para mim o facto de existirem reunidos tantos profetas é questionável. é questionável. É porque há coisa, ok? Há coisa, porque porquê ter tantos profetas? Mas bom, nós vamos ler. Cheios de orgulho e ardendo de ódio por Elias. E lá está.
Elias, profeta de Jeová. Ou seja, o facto de eles estarem ardendo de ódio quer dizer que já se desqualificavam como podendo ser iguais a Elias, no mínimo. Ou seja, lá está, isto aqui há coisa, porque para já são muitos profetas e estão cheios de orgulho e ardendo de ódio por Elias, profeta de Jeová. Ou seja, eles poderiam ser eles poderiam ser 450 profetas sem orgulho e sem arder de ódio por Elias, que ainda assim eu iria achar isto muito estranho, porque eles já em número eram muitos, como eu já disse. Mas agora estarem cheios de orgulho e o orgulho geralmente vem com o facto das pessoas se sentirem admiradas ou se sentirem valorizadas ou se sentirem melhores do que toda a gente ou especiais. E orgulho também vem com o facto delas acreditarem em algo definitivo. Tu só desenvolves orgulho quando tu fechas o teu a tua digamos quando tu fechas a tua presença a um ensino único. Por exemplo, com isto eu quero dizer, as pessoas que definem como definitivo algo que sabem, defendem-no. A pessoa que não defende algo como algo que ela sabe, deixa em aberto a possibilidade de saber algo mais. E com isso ela gera humildade, simplicidade. Ela não gera orgulho. Orgulho é gerado quando um certo conhecimento é tomado como definitivo, como final e assim defendido. O orgulhoso é aquela pessoa que detém uma série de ideias, de crenças e as defende. Defende a tal ponto de não aprender mais, não demonstrar humildade. A pessoa orgulhosa geralmente ela não vai escutar. A pessoa orgulhosa geralmente ela não vai aprender mais. A pessoa orgulhosa geralmente ela vai ser ou se achar quem sabe de tudo e assim dessa forma ela vai estar a se limitar, acreditando que é a melhor pessoa da sala. A pessoa humilde, no entanto, pode não saber nada, mas ela ao estar aberta para receber tudo, vai ser quem vai aprender mais. É por isso que até Deus limitou a entrada ao reino dos céus aos orgulhosos. Os orgulhosos não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar do reino de Deus, e herdar também pode ser em conhecimento e pode ir de encontro àquilo que eu estou a tentar dizer, é que alguém orgulhoso é alguém fechado para o conhecimento, ou pelo menos para conhecimento novo. E a verdade é que há tanto para aprender. Como é que alguém pode se fechar a ponto de já saber tudo? Essa pessoa não sabe tudo, porque mesmo quem soubesse de tudo, mesmo assim iria também saber que é permanecendo aberto e em contínuo em contínuo questionamento que essa pessoa cresce em conhecimento, mesmo quem já sabe de tudo, porque ela iria saber isso também.
Então mesmo quem soubesse de tudo iria provavelmente ser humilde. Agora o orgulhoso, ele não sabe tudo. Ele apenas... Eu nem sei, mas o orgulho não é bom. Não é bom, em primeiro, para a pessoa. E aqui está escrito também, ardendo de ódio. Porquê que tu terias ódio contra um só profeta quando tu estás num grupo de 450? Tu só demonstrarias ódio por um só profeta se tu visses nesse profeta algo que tu não vês nos 450. E o facto de tu arderes de ódio, mesmo estando em grande número, já transmite fraqueza, já transmite... já automaticamente, tu mesmo, já desqualificas o grupo inteiro. Porque é que um iria estar odiando Elias se está num grupo de 450? Certo? É porque o número não importa. O número não importa. E existem razões, sim, para estar a demonstrar ódio para com Elias. Porque Elias era profeta de Jeová. Profeta de Deus. Profeta que defendia a adoração que Deus preservava como pura. E nós vamos então ler mais sobre Elias. A rainha Jezabel tinha executado muitos servos de Jeová, mas esse homem continuava firme contra a adoração de Baal. Mas por quanto tempo? Talvez aqueles sacerdotes pensassem que um homem sozinho jamais conseguiria vencer todos eles. O rei Acabe os acompanhava em sua carruagem real. Ele também não gostava nem um pouco de Elias. Aquele profeta solitário tinha diante de si um dia como nenhum outro em sua vida. Enquanto Elias observava, preparava-se o cenário para um dos mais dramáticos confrontos entre o bem e o mal que o mundo já viu. Quando ele se sentia à medida que ia amanhecendo, sendo um homem com sentimentos iguais aos nossos, Elias também sentia medo. Tiago 5,17. Mas podemos ter certeza de uma coisa: rodeado por aqueles sacerdotes assassinos, pelo povo sem fé e pelo rei apóstata deles, Elias sentiu que estava totalmente sozinho. 1 Reis 18:22. Mas o que levou Israel a essa crise? E o que esse relato tem a ver com você? Considere o exemplo da fé de Elias e como ele pode ser prático para nós hoje. Uma longa luta chega ao seu auge. Por quase toda a vida, Elias observou a adoração de Jeová, a melhor coisa que sua terra e seu povo tinham, ser deixada de lado e desprezada sem poder fazer nada a respeito. Veja só, Israel estava envolvido numa grande luta, uma guerra entre a religião verdadeira e a falsa, entre a adoração de Jeová Deus e a idolatria das nações vizinhas. Nos dias de Elias, aquela luta tinha piorado ainda mais. O rei Acabe tinha ofendido profundamente a Jeová. Ele havia-se casado com Jezabel, filha do rei de Sidom. Jezabel também estava decidida a espalhar a adoração de Baal pela terra de Israel e a eliminar a adoração de Jeová. Acabe era o nome do rei. Acabe logo cedeu à influência dela. Ele construiu um templo e um altar a Baal e tomou a liderança em se curvar diante desse deus pagão, o que tornou a adoração de Baal tão ofensiva. Ela seduziu Israel, levando muitos a se afastar do Deus verdadeiro. Era também uma religião repugnante e cruel.
envolvia a prostituição de homens e mulheres no templo, orgias sexuais e até mesmo o sacrifício de crianças. Por causa disso, Jeová enviou Elias a Acabe para anunciar uma seca que duraria até que o profeta de Deus decretasse o fim dela. Depois de vários anos, Elias compareceu novamente perante Acabe e lhe disse para reunir o povo e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas o que essa luta significa para nós hoje? Alguns talvez achem que a história sobre a adoração de Baal não é importante hoje, já que não vemos templos e altares de Baal ao nosso redor. Mas esse relato não é só história antiga. A palavra Baal significa dono ou amo. Jeová disse a seu povo que eles deveriam escolher a ele como seu Baal, ou dono marital. Isaías 54:5. Não concorda que as pessoas ainda servem a uma variedade de amos em vez de ao Deus Todo-Poderoso? Quer as pessoas usem sua vida para ir atrás de dinheiro, carreira, diversão, prazeres sexuais, quer para ir atrás de qualquer um dos incontáveis deuses que são adorados em vez de Jeová, elas escolhem um amo. De certo modo, a maioria dos principais aspectos que caracterizavam a adoração de Baal são cada vez mais comuns hoje. Refletir naquela antiga disputa entre Jeová e Baal pode nos ajudar a escolher sabiamente a quem vamos servir. Mancar em que sentido? Do cume do Monte Carmelo é possível ter uma vista ampla desde o vale da torrente do Quizão abaixo, até o grande mar Mediterrâneo, nas proximidades e até os montes do Líbano. No horizonte do extremo norte, mas à medida que o sol nascia, no horizonte do extremo norte. O Monte Carmelo normalmente é viçoso e verde, visto que ventos marítimos, carregados de umidade, passam pelas suas encostas com frequência trazendo chuvas e formando bastante orvalho. Uma vez que Baal recebia o crédito pelas chuvas, esse monte evidentemente era um local importante para a sua adoração. Assim, o Monte Carmelo, improdutivo e seco, era um local ideal para expor o baalismo como uma fraude. Mas à medida que o sol nascia nesse dia decisivo, a vista era sinistra. A terra anteriormente fértil, que Jeová tinha dado aos filhos de Abraão, parecia estar morrendo. Agora era uma terra endurecida pelo sol causticante, arruinada por causa da tolice do próprio povo de Deus. Enquanto as pessoas se juntavam, Elias se aproximou e disse: Até quando ficareis mancando em duas opiniões diferentes? Se Jeová é o verdadeiro Deus, ide segui-lo, mas se é Baal, ide segui-lo. 1 Reis 18:21. O que Elias queria dizer com a expressão mancando em duas opiniões diferentes? Bem, aquelas pessoas não se davam conta de que precisavam escolher entre a adoração de Jeová e a adoração de Baal. Elas pensavam que podiam fazer as duas coisas, manter a paz com Baal por meio de seus rituais repugnantes e ao mesmo tempo pedir favores a Jeová Deus. Talvez pensassem que Baal abençoaria suas plantações e seus rebanhos, ao passo que Jeová dos exércitos os protegeria nas batalhas. Mas tinham-se esquecido de uma verdade básica. Uma verdade que muitos ainda hoje despercebem. Jeová não divide sua adoração com ninguém. Ele exige e merece devoção exclusiva. Para ele, qualquer adoração que seja misturada com outra fonte de adoração é inaceitável, até mesmo ofensiva. Êxodo 20:5. Portanto, aqueles israelitas estavam mancando como alguém, tentando seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Hoje, muitos cometem um erro parecido, permitindo que outros Baals se infiltrem aos poucos em sua vida, deixando de lado a adoração a Deus. Acatar o apelo alto e claro de Elias para parar de mancar pode nos ajudar a reavaliar nossas prioridades e nossa adoração. Um teste decisivo. A seguir, Elias propôs um teste bem simples. Os sacerdotes de Baal deviam preparar um altar e colocar ali um sacrifício. Depois, deviam orar a seu Deus para que ele acendesse o fogo. Elias faria o mesmo. Ele disse: O verdadeiro Deus, que responder por fogo, é o verdadeiro Deus. Elias sabia muito bem quem era o verdadeiro Deus. Sua fé era tão forte
que ele não hesitou em dar aos seus oponentes toda a vantagem. Ele deixou os profetas de Baal fazer o teste primeiro. Assim eles escolheram um novilho para o sacrifício e começaram a invocar a Baal. 1 Reis 18, 24, 25. É curioso que Elias tenha-lhes dito: não deveis pôr fogo no sacrifício. Alguns eruditos dizem que esses idólatras às vezes usavam altares com uma abertura secreta por baixo para parecer que o fogo tinha sido aceso de modo sobrenatural. Não vivemos numa época de milagres, no entanto, Jeová não mudou. Podemos ter tanta confiança nele como Elias tinha. Por exemplo, quando outros não concordavam com o que a Bíblia ensina, não precisamos ter medo de deixá-los se expressar primeiro. Como Elias, podemos recorrer ao Deus verdadeiro para resolver o assunto. Fazemos isso não por confiar em nós mesmos, mas em sua palavra inspirada, que tem como objetivo endireitar as coisas. 2 Timóteo 3, 16. Os profetas de Baal começaram a preparar o sacrifício e a invocar seu Deus. Ó Baal, responda-nos! Clamavam vez após vez. Os minutos e as horas passavam e eles não desistiam. Mas não havia voz e não havia quem respondesse, diz a Bíblia. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo de modo sarcástico que Baal devia estar muito ocupado para lhes responder, que estava satisfazendo suas necessidades ou tirando uma soneca e precisava que alguém o acordasse. Clamai ao máximo da vossa voz, exortou Elias àqueles impostores. Fica claro que ele encarava a adoração de Baal como uma fraude ridícula e queria que o povo de Deus visse isso claramente. 1 Reis 18, 26, 27. Os sacerdotes de Baal ficaram ainda mais exaltados, clamando ao máximo da sua voz e fazendo cortes em si mesmos, com punhais e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Mas tudo isso foi em vão. Não havia voz e não havia quem respondesse e não se dava atenção. De fato, não havia nenhum Baal. Ele era uma invenção de Satanás para desviar as pessoas de Jeová. A verdade é que escolher qualquer amo que não seja Jeová só traz decepção, até mesmo vergonha. A resposta. Aliás, Salmos 25:3, Salmos 25:3, Salmos 115, 4 a 8. A resposta. No fim da tarde, chegou a vez de Elias oferecer um sacrifício. Ele reconstruiu um altar a Jeová, que sem dúvida tinha sido derrubado por inimigos da adoração pura. Usou 12 pedras, talvez fazendo com que muitos da nação de Israel, de 10 tribos, se lembrassem que a lei dada a todas as 12 tribos ainda estava em vigor. Depois colocou o sacrifício e fez com que tudo fosse encharcado com água, provavelmente trazida do mar Mediterrâneo, ali perto. Talvez também fez uma vala em volta do altar e encheu com água. Ele tinha dado muitas vantagens aos profetas de Baal, mas para Jeová ele dificultou as coisas, pois tinha muita confiança em seu Deus. 1 Reis 18, 30 a 35. Quando tudo estava pronto, Elias fez uma oração simples, mas expressiva, que deixou claro o que era mais importante para ele. Primeiro de tudo, ele queria mostrar que Jeová não, aquele tal de Baal, era Deus em Israel. Segundo, queria que todos soubessem que ele era apenas um servo de Jeová. Toda a glória e todo o crédito deviam ser dados a Deus. Por fim, mostrou que ainda se preocupava com seu povo, pois estava ansioso para ver Jeová fazer o coração deles voltar atrás. 1 Reis 18, 36 e 37. Elias ainda os amava, apesar de todo o sofrimento que a infidelidade deles tinha causado. Em nossas orações, será que podemos mostrar similar humildade, interesse no nome de Deus e compaixão por outros que precisam de ajuda? Antes da oração de Elias, a multidão ali talvez tenha-se perguntado se Jeová não passaria de uma mentira, assim como Baal. Mas depois da oração não havia mais tempo para dúvidas. O relato diz:
Nisto veio cair fogo da parte de Jeová e passou a consumir a oferta queimada e a lenha, bem como as pedras e o pó, e lambeu a água que havia no rego. 1 Reis 18:38. Que resposta espetacular! E qual foi a reação do povo? Todos clamaram: Jeová é o verdadeiro Deus! Jeová é o verdadeiro Deus! 1 Reis 18:39. Finalmente viram a verdade, mas ainda não haviam mostrado nenhuma fé. Convenhamos reconhecer que Jeová é o verdadeiro Deus depois de ver fogo descer do céu em resposta a uma oração. Depois de ver fogo descer do céu em resposta a uma oração, não é uma demonstração impressionante de fé. Por isso Elias esperava mais deles. Pediu que fizessem o que deveriam ter feito muitos anos antes, obedecer à lei de Jeová. A lei de Deus dizia que falsos profetas e idólatras deviam ser mortos. Deuteronômio 13, 5-9. Esses sacerdotes de Baal eram inimigos declarados de Jeová Deus e agiam deliberadamente contra seus propósitos. Será que mereciam misericórdia? Pense bem. Que misericórdia eles tinham concedido a todas as crianças inocentes que foram queimadas vivas em sacrifício a Baal? Provérbios 21:13. Jeremias 19:5. Esses homens não mereciam nenhuma misericórdia. Assim Elias ordenou que fossem executados, e foi isso que aconteceu. 1 Reis 18:40. Críticos modernos talvez não concordem com a conclusão desse teste no Monte Carmelo. Algumas pessoas talvez receiem que fanáticos religiosos usem isso para justificar atos violentos de intolerância religiosa. Infelizmente, existem hoje muitos fanáticos religiosos violentos, mas Elias não era nenhum fanático. Ele estava agindo a favor de Jeová numa execução justa. Além disso, os cristãos verdadeiros sabem que não podem fazer o que Elias fez, ou seja, pegar uma espada e acabar com as pessoas más. Pelo contrário, eles seguem o modelo para todos os discípulos de Jesus, conforme suas palavras a Pedro: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Mateus 26:52. Jeová usará seu Filho para executar a justiça divina no futuro. A responsabilidade dos cristãos verdadeiros é levar uma vida de fé. João 3,16. Um modo de fazer isso é por imitar homens fiéis como Elias. Ele adorou exclusivamente a Jeová e incentivou outros a fazer o mesmo. De forma corajosa, expôs como fraude uma religião que Satanás usava para desviar as pessoas de Jeová. Para resolver os assuntos, ele confiou em Jeová e não em suas próprias habilidades ou vontade. Elias defendeu a adoração pura, que todos nós imitemos a sua fé. E podemos pensar nas seguintes perguntas. O que podemos aprender de Elias sobre adorar exclusivamente a Jeová? Como podemos imitar Elias ao lidar com os que não concordam com os ensinamentos da Bíblia? O que podemos aprender da oração de Elias no Monte Carmelo? De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Elias? E este exemplo de Elias, ele é muito importante para nós atualmente, porque nós podemos estar enganados, nós podemos estar a ser vítimas de uma mentira. E Deus deseja o teu bem, e está escrito na Bíblia que Deus deseja que cada ser chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus não vai parar até que
tu obtenhas conhecimento pleno da sua palavra. Ou seja, tu podes ignorar certas coisas relacionadas com Deus atualmente, mas uns anos mais tarde, provavelmente, de novo Deus vai tentar entrar na tua vida. Até lá tu podes até adorar outras coisas, podes ficar perdido ou morto espiritualmente, e tu estás no teu livre-arbítrio para o fazer. E como tu viste, Elias, ele Elias agiu para defender a Deus, enfrentando a oposição. Ou seja, Elias também deixou que fossem os outros a passarem o teste em primeiro. Isto indica que, por vezes, as pessoas de Deus, elas vão também não agir logo quando tu queres provar o teu ponto, etc. Então tens de saber que estará na tua responsabilidade o que vier com o facto de o que vier com a tua decisão de não aceitar a Deus ou de guardar as tuas crenças. E tens de estar plenamente consciente disso. E lembra-te também que Jesus é o bom pastor e Ele não abandona as 99 ovelhas. Aliás, Ele não abandona a ovelha que está perdida e fica apenas contente com as 99 que restam. Jesus, mesmo que uma esteja perdida, Ele vai resgatar essa ovelha perdida para manter o seu rebanho completo. Ou seja, por mais que tu abandones Deus, muito dificilmente Deus irá te abandonar a ti. E pode ser que o momento ainda não seja para ti de dar passos em direção a Deus. Mas existem coisas que tu podes fazer, como por exemplo, respeitar as pessoas que falam de Deus, não virar as costas àqueles membros da família que gostam de falar de Deus. Podes ir cultivando uma tolerância, mesmo que tu não queiras aceitar a Deus. E aceitar a Deus não significa que tu vais ser visto na rua como alguém que fala de Deus. Pelo menos não numa fase inicial. Mas o que eu pude testemunhar por mim é que o aproximar de Deus e uma vida em Deus é algo progressivo. É algo que vai acontecendo. É algo que tu vais vivendo aos poucos. E sim, vais ter altos, vais ter baixos, mas tudo serve ao propósito que representa seguir a Deus e aproximar-te de Deus. E sim, vais ter de lidar com certas coisas, mas melhor do que existir apenas é viver. E eu prefiro viver uma vida em Deus, e sim, vou falhar no caminho, do que existir e tudo se passa bem e não sigo a Deus. Porque tu vais perceber que na tua vida, se tu não tens problemas, se tudo se passa bem, é porque tu não estás a seguir a Deus. Agora, se na tua vida existem problemas, se existem levantares, então há bênçãos para chegar, tu estás perto da luz, ou sim tu caminhas com Deus. Mas isso nos capacita, isso nos treina a nós sermos melhores pessoas também. E faz a experiência por ti.
Não cries qualquer expectativa, apenas ora a Deus e pede para progressivamente Deus entrar na tua vida. Ou pede para progressivamente tu dares passos em direção a uma vida com Deus. Deus, Ele entende. Deus sabe, assim como um pai que tem vários filhos, que nem todos correm ao mesmo ritmo, que nem todos gostam de correr, que alguns nem gostam de andar sequer. Alguns gostam de ficar em casa a ver televisão, outros gostam mais de sair e correr. E assim como um bom pai, ele vai saber como respeitar o tempo e as decisões de cada filho também. Ou seja, não compares o teu progresso ao progresso de uma outra pessoa, ou ao que tu vês. E a verdade é que Deus, Ele pode entrar na tua vida sem passar por uma religião. Deus pode entrar na tua vida de forma pura. E apenas chama por Ele. Ora em oração. Entra em oração e ora, pede a Jeová, teu Deus, para que tu possas entrar numa vida com Ele, numa caminhada com Ele, e assim crescer e evoluir. Então, nós vamos agora orar um Pai Nosso e depois tu poderás então acolher esta vida com Deus. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.